Afinal de contas, eu vou viver no céu ou na terra? O que a Bíblia promete para mim? Muita gente vai se surpreender com a verdade contida nesse vídeo. Se prepara. Essa é a pergunta que muita gente tem dúvida. E às vezes elas estão muito mal informadas sobre a verdade. Será que todo mundo que serve a Deus vai para o céu? Ou será que vai ter gente que vai viver aqui na terra? E melhor ainda, quem decide isso? Se vai viver no céu ou se vai viver na terra? Será que eu posso escolher onde eu vou passar a eternidade? Onde eu quero estar? Essas perguntas, ela mexe muito com o íntimo de cada pessoa. E sabe o que é o mais interessante? É que a Bíblia tem respostas claras e lógicas para cada uma dessas perguntas. Então hoje nós vamos juntos descobrir, com base na Bíblia, o que ela realmente ensina sobre as esperanças de viver no céu ou as esperanças de viver na terra. Tá, então vamos lá. O que a Bíblia realmente ensina? Vamos começar dizendo uma verdade, uma explicação lógica, que muitas religiões não fazem. A Bíblia mostra claramente que existe pelo menos 2 tipos de esperanças diferentes para as pessoas que servem a Deus. Pensa assim, Deus, como sendo um maravilhoso arquiteto que é, ele projetou tudo com perfeição e ele teve um plano no início. E nesse plano, ele destinou funções diferentes para cada uma das classes que estarão nesses planos. A primeira delas que nós vamos citar aqui é a esperança celestial, a esperança de viver no meio do governo de Deus, para um grupo específico, porém limitado, de pessoas, conforme diz aqui o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Depois nós vamos ler o versículo 3. Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, que tem o nome dele e o nome do seu pai escrito na testa. Versículo 3. Estavam cantando o que parecia ser um novo cântico, diante do trono e diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144.000, que foram comprados da terra. Então a primeira pista está aqui. Vocês observaram que aqui diz que eles foram comprados da terra para viver onde? No céu, não na terra. Compra-se. Quando você compra algo, você tira aquele algo daquele lugar e leva para você. Então isso está indicando aqui uma mudança de localização, que é da terra, essas pessoas vivem na terra, porém elas viverão no céu. Serão todas as pessoas da terra? Ou todas as pessoas que servem a Deus? Não, porque aqui está dizendo um número de 144.000. Se somar 144.000, é pouca gente. É menos do que uma cidade de interior do estado de São Paulo, por exemplo. Então não são todas as pessoas que viverão no céu. Aqui já está dizendo uma classe. E você pode confirmar isso com base no que o próprio Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Não tema, pequeno rebanho, porque o seu pai se agradou de dar o reino a vocês. Então vamos lá. Jesus usou aqui a expressão de pequeno rebanho. Por que pequeno? Porque eu estava dizendo agora há pouco, tem base. Jesus aqui estava se referindo especificamente aos que governariam com ele, com Jesus, no reino celestial durante o período milenar. Ou seja, não serão todas as pessoas. Como diz aqui, é um pequeno grupo. A Bíblia chama, o próprio Jesus Cristo acabou de chamar de pequeno rebanho. Se você for comparar com uma ilustração simples, imagina o seguinte. Imagina que um presidente da república escolhe o seu gabinete. São poucas pessoas que vão servir com ele como ministros, mas cada um desses ministros tem uma função específica. E a gente pode até ampliar esse contexto baseado aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. O que esse povo vai fazer com Cristo? Ajudar ele a reinar. Quanto tempo? Durante 1000 anos. Então, se esse povo, esse pequeno rebanho que está aqui, está designado para ajudar a reinar, o que todo reino precisa? É a pergunta mais lógica do vídeo. O que todo reino precisa? Precisa de súditos, pessoas. É aí que entra a segunda esperança. A esperança de viver na terra. Por isso que a Bíblia dá referência, como diz aqui o livro de Salmo 37, verso 11. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Quer ver quem mais falou sobre essa esperança? Jesus Cristo, Mateus 5, versículo 5. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Entendeu aí o paralelo?
Jesus e o salmista estão deixando claro que uma boa parte das pessoas possuirão a terra e viverão nela. Ou seja, nem Jesus Cristo estava prometendo aqui o céu para todas as pessoas, mas confirmando que existia uma promessa terrestre, original do plano de Deus. Tanto que você conhece bem esse texto que nós vamos ler, está aqui no livro de Apocalipse 21, versículos 3 e 4. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: veja, a tenda de Deus está com a humanidade, e ele residirá com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro nem dor. As coisas anteriores já passaram. Pensa numa empresa que tem poucos diretores e muitos funcionários. Da mesma forma, são com os ungidos, que também são pequeno rebanho, como a gente já mencionou. Aqueles que têm esperança de viver na terra são chamados de a grande multidão. Uma empresa tem poucos diretores e muitos funcionários. Todos são importantes para a empresa, mas cada um tem um papel diferente. Os diretores, eles decidem e orientam. Os funcionários executam e fazem a empresa funcionar. Como eu disse, todos são valorizados, mas cada um tem o seu papel fundamental dentro dela. Tá, mas quem que decide então o meu destino? Aqui que vem uma verdade que pode surpreender muita gente. Não somos nós que escolhemos se vamos para o céu ou se vamos para a terra. Você não tem esse poder, nem eu. É Deus quem faz essa escolha. E sabe por que isso faz sentido? Veja o que diz Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes da chamada celestial, considere aquele que reconhecemos como apóstolo e sumo sacerdote Jesus. Aqui está falando chamada celestial. Em outras bíblias, outras traduções, essa palavra chamada quer dizer a mesma coisa que vocação. Ou seja, o que quer dizer vocação? Quer dizer um chamado. Você consegue se chamar para entrar num emprego de alguma empresa? Não. Você precisa ser chamado. Você precisa ser convidado. É o empregador que te chama. Da mesma forma, é Deus quem chama aquelas pessoas que terão esperança de viver no céu. Não é você que escolhe. Quer ver uma base? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vocês são povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo para propriedade especial, para que divulguem as qualidades excelentes daquele que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Para quem que Pedro estava escrevendo essas palavras? Ele estava falando justamente para aqueles cristãos ungidos. Adriano, o que quer dizer ungido? Quer dizer escolhido. Então esses cristãos que viverão no céu serão chamados, aliás, são chamados de ungidos, porque eles foram escolhidos. Por quem? Por Deus. Quem são? Quantas são? 144 mil pessoas. Uma coisa interessante de mencionar, os apóstolos são cristãos ungidos. São cristãos que têm a esperança de viver no céu. Eles ajudarão Cristo no reinado milenar. Então quando a gente analisa esse texto aqui de 1 Pedro 2,9, ele não estava falando aqui para você que você pode escolher onde você vai viver. Não, ele está indicando aqui, povo escolhido. Vocês são povo escolhido. Indicando que foi uma designação divina. Não sua, não minha. Nem de nenhum pastor. É Deus que convoca você. E como é que funciona essa escolha, Adriano? Pensa num técnico de futebol. Imagina que um técnico está montando um time para um campeonato muito importante. O técnico, para montar um time bem qualificado, ele tem que conhecer cada característica de seus jogadores. Ele conhece as características e principalmente uma coisa chamada habilidade. Com base na habilidade e nas características, ele decide em qual posição que cada jogador vai jogar. Pensa num jogador alto, forte, rápido. Qual é a melhor posição para ele jogar no campo, numa partida de futebol? No gol, de goleiro. Então o técnico observa as características, as qualidades e as habilidades de cada um. E decide então qual posição cada jogador vai jogar para enfrentar um adversário. Podemos dizer que da mesma forma é com Deus. Ele, melhor do que ninguém, conhece o nosso coração. E de forma perfeita. Ele sabe que tipo de serviço eterno que mais se adequa a cada um de nós. Com isso, com esses dados que Deus coleta de nós, que Ele conhece de nós, Ele nos direciona para a esperança que melhor combina com a nossa personalidade espiritual. Veja Romanos, capítulo 8, versículo 28. Nós sabemos que Deus faz com que todas as suas obras cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito.
Quem tem a vocação de viver para sempre no céu, fazendo parte dos 144 mil, ele tem esse chamado, como a gente acabou de ver em Romanos, internamente. É um chamado tão forte, tão absoluto, que ele não consegue ignorar. Inclusive, não resta nenhum tipo de dúvida que tipo de esperança essa pessoa tem. Quando a pessoa ela é designada por Jeová para servir como ungido no céu, ele é impelido a pensar na obra do reino, em servir como cooperadores de Cristo. Então entenda, o que Jesus Cristo fez quando esteve na Terra? Ele pregou as boas novas, ele levou a mensagem sobre o reino, sobre a Bíblia e sobre Deus a outras pessoas. Quem for ungido tem esta mesma convicção e esta mesma determinação de fazer o mesmo. Pensa comigo, se você tem a esperança de viver no céu, mas está com dúvida, então você não tem esperança de viver lá. Você não foi chamado. Por que Adriano não foi chamado? Porque quem foi chamado para essa designação é algo muito forte que acontece dentro da pessoa que não resta dúvida. A intenção dela, a vontade que ela tem é apenas de trabalhar divulgando a obra do reino para as pessoas de casa em casa, na rua, nas praças, em todos os lugares. Por quê? Porque é uma chama que arde por dentro da pessoa que não deixa nenhum por cento de dúvida. É uma convicção absoluta, íntima que a pessoa tem. Se você não sai para falar com as pessoas sobre Jesus, sobre o reino, sobre Deus, esse é outro sinal que também você não faz parte dos ungidos. Porque teria algo dentro de você que levaria você para falar sobre a mensagem do reino a outras pessoas. Assim como Jesus fez. Assim como os apóstolos fizeram. Entendeu? Se você não tem isso, você vai fazer parte da grande multidão, assim como eu também vou fazer. Mas tá bom. Os 144 mil. Esse número, ele é literal? Ou ele é apenas um número simbólico de pessoas? O que a Bíblia pode nos ajudar com isso? A primeira evidência que a gente pode ler está lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos de 4 a 8. Então ouvi o número dos selados, 144 mil, selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulão, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Se você fizer uma soma desses 12 mil aqui que a gente está lendo, são 12 tribos. Cada tribo com 12 mil escolhidos, de acordo com o texto. Aí você soma 12 vezes 12 mil, dá um total de 144 mil. São 12 tribos que a gente está contando aqui. Você pode ver isso no texto daqui a pouco. 12 tribos. Soma essas 12 e multiplica por esses 12 mil que está aqui, ó. Vai dar um total de 144 mil. Ou seja, se fosse simbólico, por que daria números assim tão específicos, tão bem calculados? E existe um contraste grande com a grande multidão. Por exemplo, aqui ó, no próprio livro de Apocalipse, capítulo 7, veja o que diz o versículo 9. Depois que ele viu essas 144 mil pessoas, ele diz assim, ó, depois disso eu vi uma grande multidão, olha o ponto, que nenhum homem era capaz de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus, vestidos de compridas vestes brancas, e havia palmeiras nas suas mãos. Então aqui no mesmo capítulo está me dando um número exato de pessoas, 12 vezes 12 mil, que dá 144 mil, e está me dando uma multidão incontável de pessoas, que é a grande multidão, que nenhum homem seria capaz de contar. Então, novamente, se os 144 mil fosse um número simbólico, representando muitos, não faria sentido nenhum contrastar com uma multidão incontável. Não teria lógica, certo? Quando um governo faz um censo num país, uma contagem, ele diz que a população brasileira, por exemplo, tem 200 milhões de habitantes. Ou será que no resultado da contagem ele coloca o povo brasileiro tem uma população incontável? Não, porque ela foi contada, ela foi designada, ela foi calculada, ela foi conferida. Então é um número exato, não é um número incontável, nem mesmo simbólico. 3 razões para entendermos que este número ele é fundamentado. Primeiro, ele é informado de forma matemática, ou seja, ele é dado de forma matemática precisa e é contrastado com o número simbólico da grande multidão,
que é um povo incontável. E ele representa uma função específica, que no caso é reis e sacerdotes. Então, para que existe os 144 mil? Para ajudar a Jesus Cristo no reino celestial, durante o período de 1000 anos. Como assim ajudar? Por eles viverem na Terra como seres humanos, eles sabem dos sentimentos que todos nós passamos, das labutas, de tudo que nós sofremos, ansiamos e experimentamos na vida. Então nada melhor do que você ter um governante que sabe o que você sente. Por isso que eles foram chamados para viver no céu, para ajudar Jesus neste reino. E é aí que a gente entra agora no povo que vai herdar a vida aqui na Terra. Por que vai ser aqui? Não pode ser outro lugar. Porque a Bíblia nos garante que a terra será transformada e vai restaurar aquele paraíso que Jeová havia prometido no início para o primeiro homem, que nós viveremos eternamente num paraíso terrestre. A terra foi designada para isso. Se ela não fosse por conta da imperfeição humana, ela seria um paraíso até hoje. Tá, mas então como é que vai ser a vida na terra? Vamos falar um pouco da esperança da maioria das pessoas, o que inclui a minha e muito provavelmente a sua também. Veja o que diz aqui o livro de Isaías, capítulo 33, Isaías 33, 24. E nenhum habitante dirá, estou doente. O povo que mora nesta terra terá o seu erro perdoado. Então, primeira coisa, saúde perfeita e vida eterna. Vira 2 páginas na sua Bíblia, vai lá no capítulo 35, agora versículos 5 e 6. Naquele tempo, ou seja, quando o governo de Deus estabelecer na terra, se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Naquele tempo, os mancos saltarão como cervos, e a língua dos mudos gritará de alegria, pois águas vão jorrar no deserto, e torres na planície desértica. Você consegue imaginar um hospital famoso hoje, onde todos aqueles pacientes que estão nesse hospital ficarão 100% com saúde, curados, e nunca mais vão sofrer com doenças novamente? Agora imagine toda a terra, não só um hospital, onde não terá mais a necessidade de um hospital, pois ninguém mais sofrerá de doenças nenhuma. Quer ver outra coisa que vai acontecer na terra? Isaías capítulo 11, versículo 4. Ele, Deus, julgará os de condição humilde com justiça, e dará repreensão com retidão em benefício dos mansos da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e entregará os maus à morte com o sopro dos seus lábios. Não haverá mais corrupção, não haverá mais desigualdade social, não haverá mais injustiças. Todo mundo terão as mesmas oportunidades de igual para igual. E sabe qual é a outra coisa mais esperada para acontecer nesse governo? Jesus disse. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Isso aconteceu depois que uma pessoa foi ressuscitada, ou seja, voltou a viver. Não fiquem admirados com isso, com a ressurreição daquele momento. Pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Imagina você ter a possibilidade de reencontrar sua avó, seu avô, sua mãe, seu pai, seus irmãos que morreram, seus filhos, abraçar eles novamente. Todos voltarão à vida. Só que desta vez eles voltarão à vida sem sofrimento, voltarão para viver para sempre. Olha o que mais vai acontecer nesta terra. Isaías, capítulo 2. Versículo 4. Ele fará julgamento entre as nações e resolverá as questões referentes a muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Você viu o que vai acontecer com as armas de guerra? Virarão ferramentas agrícolas. Elas não terão mais a funcionalidade de matar pessoas. Pois neste governo, debaixo desse governo, na terra, não haverá mais guerra, não haverá mais violência, não haverá mais criminalidade, não haverá mais medo. Quer ver mais coisa que vai acontecer aqui? Salmo 72, verso 16. Haverá fartura de cereal na terra e superabundância no cume das montanhas. Os frutos do rei crescerão como no Líbano, e nas cidades as pessoas florescerão como a vegetação da terra. Todos terão alimentos para comer bem à vontade. Ninguém vai comer menos do que o outro. Todos terão sua própria casa.
Todos terão trabalho digno, comida farta, tempo para desfrutar com a família. Tudo vai acontecer aqui, na Terra. Pensa numa grande empresa novamente. Imagina uma grande multifuncional, onde a sede administrativa, que é o céu, são compostos por diretores, que no caso seriam 144 mil. Eles têm a função de tomar decisões, planejar e dirigir a empresa. Local é a sede da empresa no céu. Serão poucas pessoas, mas com grandes responsabilidades. Agora vamos pensar nas filiais, aqui na Terra. Os funcionários serão a grande multidão. Eles terão a função de executar, produzir e desenvolver tudo aquilo que for feito designado pelos diretores, que são os ungidos. A Terra são as filiais, a Terra paradisíaca. Muitas pessoas viverão nela felizes para sempre. A empresa só funciona porque tem ambos os grupos, aqueles que dirigem e aqueles que seguem a direção. Os diretores precisam dos funcionários, os funcionários precisam dos diretores. Todos são valorizados, mas cada um tem a sua função específica. Tá, e eu? Onde eu me encaixo nisso? Como saber qual que é a minha esperança? Vamos entender os sinais da vocação celestial. Para poucos, como eu disse, para aquele grupo do pequeno rebanho, que são 144 mil, eles vão sentir um chamado interno irresistível. Eles vão sentir algo que eles precisam seguir o exemplo de perto de Jesus e fazer o mesmo que ele fez, como uma espécie de servidão. Se Jesus fez de declarar às outras pessoas sobre Jeová e o reino, os ungidos sentirão essa necessidade também, porque eles serão empurrados pelo Espírito Santo. É incontestável isso. Segundo ponto, a pessoa tem certeza absoluta que ela vai reinar com Jesus nos céus. É uma convicção incrível que só a pessoa que tem essa vocação, ou seja, esse chamado, sente. Elas sentem que são impelidas para participar no símbolo da ceia do Senhor. Quando se comemora a morte de Cristo, que é a Santa Ceia, essas pessoas que têm a esperança celestial, elas são também impelidas, ou seja, empurradas a participar de comer os símbolos, que é o vinho e o pão. E o interesse principal na vida dessas pessoas é a obra do reino e o trabalho de evangelização. Adriano, o que é evangelização? Primeiro você precisa entender o que é evangelho. Evangelho é boas notícias ou boas novas. Evangelização é o trabalho de levar essas boas notícias a outras pessoas. Se a pessoa que tem esperança no céu não tiver essa vontade de sair para falar das boas novas da terra, para sair para falar das boas novas da Bíblia, da esperança do reino, de Jesus como rei, se ela não tem essa vontade, essa coisa que empurra, que impele a pessoa, então ela não faz parte dos 144 mil. Vamos ver Romanos 8,16. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Isso aqui não está falando da grande multidão. Isso aqui está falando do pequeno rebanho. Os ungidos, os 144 mil. O Espírito dá testemunho. Ele não falha nesse sentido. E qual que é os sinais da esperança terrestre? Essa que eu sei que eu vou estar no meio. Tenho certeza. Vamos lá. Primeiro, sentem-se atraídos pela ideia de viver para sempre na Terra. Eu já sou atraído por isso. A Terra, meu amigo, isso aqui vai ser um paraíso que a gente ainda não tem noção. Nós não temos a noção. Porque nós nunca vimos Deus trabalhar na Terra como um paraíso ainda. Nunca vimos. Só quem viu foi Adão. O que nós vemos são humanos decorando alguns lugares para deixar bonito. Mas pequenos lugares. Agora imagina a Terra inteira, com abundância de alimentos, com os animais vivendo no nosso meio, leões, cobras, e nenhuma desses animais vão nos fazer mal. Nós não temos a noção ainda do que é o paraíso. Nós não temos. Imaginamos, mas por mais completo e complexo que seja a sua imaginação, não dá 1% do paraíso real que Jeová nos prometeu. Segundo aspecto, quem tem a esperança de viver na Terra gosta de cuidar da natureza, gosta de cuidar dos animais, gosta de cuidar do planeta. Se você ama a natureza, se você ama os animais, a sua vocação, o seu chamado é para cá, para a Terra. Terceiro, sonha em ter uma família eterna e ver a Terra sendo transformada num paraíso. Eu tô nesse meio aqui. Sentem paz quando pensam em viver debaixo do governo do reino. Eu tô doido pra esse dia chegar. E sabe qual que é o mais importante? E eu quero que você preste bem atenção nessa parte. Não importa se sua esperança seja no céu ou se ela seja na terra. O que importa é você amar Jeová com todo o seu coração. O que importa é você seguir de perto os ensinamentos de Jesus Cristo. O que importa é você viver de acordo com os padrões que a Bíblia ensina, de não se envolver com imoralidade, violência, corrupção, injustiça. E o que importa é ajudar outras pessoas a conhecer essa verdade. A verdade que está na Bíblia, que Jesus ensinou.
Todas as duas esperanças, de viver na terra ou de viver no céu, são maravilhosas. Todas as duas fazem parte do plano perfeito de Deus. E sabe qual que é o mais lindo desse plano que Deus criou? É que tudo se encaixa perfeitamente como uma sinfonia. Os 144 mil serão como os regentes, que dirigem a orquestra celestial. A grande multidão serão como os músicos, que fazem uma música linda tocar na terra. Sem os regentes, não há direção. Sem os músicos, não há música. Juntos nós criamos uma melodia, uma sinfonia eterna em louvor a Jeová. Temos um projeto arquitetônico perfeito. Quem criou esse projeto? O Criador de tudo, Jeová Deus. Ele projetou essas duas construções magníficas para nós. Um palácio celestial, onde governantes administram, um jardim paradisíaco, onde a humanidade vai viver em paz. Como eu disse, as duas construções são perfeitas. As duas são necessárias. Ambas fazem parte do mesmo projeto glorioso. E sabe qual escolha você pode fazer agora? Mesmo que você não tenha uma preferência pessoal de ir para o céu da terra, talvez você quer ir para o céu, mas não sentiu esse chamado ainda, escolha uma coisa. Escolha servir a Jeová de todo o seu coração. Escolha seguir de perto os passos que Jesus Cristo deu para nós. Escolha viver de acordo com a vontade de Jeová. Escolha fazer parte do povo de Deus. Lembre-se das duas portas que Jesus contou aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos a acham. Lembra, o que é a porta larga? É a vida sem Deus. É a vida com prazer temporários. É a vida que vai te levar à destruição eterna. O que é o portão estreito com a estrada apertada? É a vida com Deus, onde você vai desfrutar a partir de agora de uma alegria verdadeira. E o resultado é a sua vida eterna num paraíso ou no céu. Depende da sua vocação. Agora eu vou fazer perguntas para vocês que eu gostaria muito que vocês escrevessem as respostas nos comentários. Qual esperança toca mais profundamente o seu coração? Viver aqui ou viver no céu? O que você está fazendo hoje para garantir a sua vida eterna? Como você pode ajudar outras pessoas a conhecer essas mesmas verdades bíblicas? Que mudança você precisa fazer para estar alinhado com o plano de Deus? Lembre-se de uma coisa, seja no céu, vivendo como um sacerdote, ajudando o Rei Jesus, ou seja na terra, vivendo num paraíso restaurado, o futuro que Deus preparou para aqueles que o amam é muito melhor do que você pode imaginar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem foram concebidas no coração do homem as coisas que Deus preparou para os que o amam. Não tem como a gente imaginar. Não dá. O que Jeová preparou para nós é muito melhor. Muito melhor. Só que você está pronto para fazer parte desse plano eterno? Desse plano maravilhoso? A decisão é sua. O tempo é hoje, o tempo é agora. A vida eterna está esperando. Mas logo o portão estreito vai ser fechado. E aí não dará mais tempo.